Amém. Nós estamos aqui hoje porque Jesus, ele ressuscitou. A pregação, a mensagem do Evangelho pelos apóstolos, ela consistia nisso, na obra que Jesus realizou e na sua ressurreição. Então, ela consistia nisso, ela consistia na ressurreição de Jesus. E essa é para nós uma nova de grande alegria. Não simplesmente contar uma história, mas realmente crer naquilo que aconteceu. Amém? Você que crê, você que acredita realmente que Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou, é porque você herdou isso. Você recebeu essa herança chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma vez que ele habita em nós, ele é a manifestação de um reino inabalável. Se a nossa fé ela é posta à prova, permanecerá somente aquilo que é inabalável. Se o reino de Deus realmente foi implantado dentro de nós, as virtudes inabaláveis, pode tudo ser abalado à tua volta, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é passageiro, mas o reino de Deus, as virtudes, aquilo que é eterno, que é espiritual, jamais poderá ser abalado. Então, firme-se nessa verdade, que você é herdeiro de um reino inabalável por causa da ressurreição de Jesus. Você é filho de Deus, você agora precisa manifestar essas virtudes do reino de Deus dentro de você. Vamos receber o pastor Ederson, que estará trazendo uma palavra aos nossos corações. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Querido Deus e querido Pai, nós te rendemos graça essa noite, Senhor, porque Tu é um Deus tremendo, Pai. E nesse dia, onde muitas e muitas pessoas, Pai, não sabem, não escutaram e não pregaram a elas a verdade da cruz. Muitos ainda hoje se agarram em tantas fábulas, em tantas mentiras, e na verdade nunca chegaram ao entendimento do que é a cruz. Já ouviram falar de Jesus, mas verdadeiramente Ele como Deus, o que Ele fez por mim? O que Ele fez por mim que me atinge ao ponto de mudar a minha história, ao ponto de mudar a sua história. Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida, onde não tinha acesso ao Pai. Adão, quando peca, ele quebra o vínculo com Deus de vida. E Jesus, ele passa por um processo de chamar o homem ao arrependimento, mudança de mente. E Deus chama um homem chamado Abraão e faz a ele uma promessa. Faz a ele uma promessa, e Abraão se torna o homem, o início de alguém aonde vinha a linhagem de Jesus para ele vir à terra e ressuscitar. E Abraão recebeu a promessa de que Jesus, a sua linhagem, a sua descendência, viria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, viria o próprio Deus, Emanuel, o Deus conosco. E por causa que Abraão foi o pai da fé, todas as pessoas que morriam em Cristo, que acreditavam em Deus, elas ficavam no seio de Abraão, como está em Lucas 16 e em diante, no versículo em diante. Mas Jesus, ele veio e ele rasgou o véu da separação, indo à cruz, sem nenhum pecado, mas levando todos os nossos pecados. E ele venceu a morte. Ele foi ao inferno e pegou a chave da vida e da morte. E hoje ele reina, porque ele voltou ao Pai, ele ressuscitou. Esse dia é um dia que está marcado no livro de Jesus,
Porque tem o livro aonde o nosso nome está escrito por causa de Cristo. E tem o livro que nós estamos escrevendo em Cristo. E esse dia em Cristo está sendo escrito hoje. Esse dia hoje está marcado para sempre, para o resto da eternidade, aonde todo aquele que é cristão verdadeiramente, aquele que recebeu a promessa a Abraão e que recebeu em Cristo, hoje é um dia de celebrar. Hoje é o dia mais importante do que o Natal, porque o Natal é o nascimento, mas hoje é o dia onde Jesus se comemora, o dia que Jesus venceu a morte, o dia que Ele ressuscitou. O túmulo dele está vazio, o seu corpo não viu decomposição, e Ele abriu o véu, e Ele se tornou o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, e através de Cristo, hoje os homens têm acesso ao Pai, têm acesso à vida eterna, têm acesso a uma nova vida, uma nova história, em nome de Jesus. Aleluia! Por isso, queridos, que nós precisamos hoje entender esse dia que estamos comemorando, o que é a Páscoa e o que ela tem de benefícios para a minha vida. E hoje também está marcado a igreja brasileira. No domingo passado, nós, os pastores, o povo de Deus, nós conclamamos a igreja do Senhor Jesus a não fazer uma oração feiticeira, mas fazer uma oração em concordância com a palavra de Deus, a fazer uma oração de acordo com a palavra de Deus. E aos homens que estão no poder, que Deus constituiu, Deus pede para que nós oramos pelas nossas autoridades. E nós oramos, nós jejuamos no domingo passado, porque o jejum, ele tem uma motivação, e quando o jejum tem uma motivação certa, o jejum é para dar poder e autoridade, porque contra os dardos inflamados do maligno. E quando nós temos essa visão de que o povo de Deus em concordância se uniu para louvar e acreditar que só temos esperança na pessoa de Jesus, e a igreja do Senhor Jesus, ela se uniu, católicos, todos aqueles que não creem em Deus, se uniram numa fé no único Deus, como os evangélicos, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e nós clamamos a Deus: Senhor, sara a nossa terra, porque o povo de Deus se humilhou, orou, e nós buscamos a face do Senhor, e Ele ouviu do céu, e Ele está sarando a nossa terra. Hoje à tarde foi uma tarde maravilhosa para mim, uma tarde em que eu vi uma vitória de uma nação aonde o padre, aonde o pastor, aonde o judeu, aonde o presidente da república e a igreja brasileira se reuniram para cada um falar a respeito da Páscoa, numa live hoje à tarde. E foi maravilhoso ver o que o padre, eu acho que é o Manzotti, isso? O que ele falou, que maravilhoso, que lindo. Como foi lindo ver o pastor Silas Malafaia falando. Pastor Marcos Feliciano trouxe uma revelação, queridos. Você que está em casa, por favor, amanhã, coloque a live, ouça homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo, falando de Deus, através do que a esposa do presidente, uma mulher de Deus que é submissa ao marido. Submissa é porque está ao lado do marido na missão, como uma mulher de Deus, e ele como um homem levantado por Deus nessa nação. E a igreja brasileira
quem tem o Espírito Santo, independentemente do que nós cria no passado, independentemente do partido político, se votamos nesse ou nesse, a realidade do hoje é que o presidente Jair Messias Bolsonaro é o nosso presidente, e nós, o povo de Deus que obedece a palavra de Deus, oramos pela nossa nação. Estamos vivendo já uma revolução, estamos vivendo dias de um verdadeiro avivamento, onde a palavra de Deus vai destroçar com o inferno, porque a igreja está se armando do dia da Páscoa, está se armando deste sangue, está se armando deste corpo de Cristo, e está se armando com sabedoria e entendimento. E a igreja brasileira não dividiu opiniões, a igreja brasileira do Senhor Jesus uniu em uma só voz, diante da palavra de Deus, diante da nação brasileira. Mulheres e homens de Deus oraram e declararam a palavra profética para a nação. Não esses profetas do caos, esses homens que estão dizendo que tem que vir juízo, que é isso que tem para o Brasil, estão debaixo do medo, porque estão debaixo de uma mentira, não estão debaixo da Páscoa, não estão debaixo do sangue pascal, não entenderam o corpo e o sangue do Senhor Jesus na remissão de uma nova aliança, aonde o perfeito amor, que é Jesus, lança fora o medo, aonde o perfeito amor, que é Jesus, que nos fez uma nova aliança, já levou sobre ele todas as enfermidades, levou sobre ele todos os pecados. E hoje nós podemos celebrar o início de um novo tempo na nação brasileira, porque a igreja está alinhada, e homens que estão no poder resistindo, eles vão cair, porque agora a batalha é do Senhor. A batalha não é mais da igreja, a batalha não é mais do nosso presidente, agora a batalha é do Senhor, porque nós clamamos, nós oramos, e a resposta vem do Senhor. Por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus é o que apaga o passado, o sangue do Senhor Jesus é aquele que nos dá vida no Espírito, e Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Hoje é um dia muito importante. Eu convido a você que está na sua casa, que você pegue e prepare para o fim deste culto hoje, dessa live, que você prepare um pouco de suco da videira e um pouco de pão, para que a gente possa comemorar hoje o que é a Páscoa, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a nós abrirmos a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, amém? Lá no capítulo 10, e eu queria falar algo com a igreja essa noite, em cima dessa palavra. Eu vou me deter em 14 versículos, e eu quero ler com você, e depois nós queremos meditar na palavra do Senhor, porque eu sou profeta de Deus nessa nação. Profeta não é aquele que fala o que está no seu coração. Profeta é aquele que pega a palavra de Deus, que tira a revelação e traz ela como promessa para as pessoas, em nome do Senhor Jesus. O que eu vou ler do que Jesus fez na cruz é promessa, e eu estou proferindo, estou falando essa palavra para você, o que é direito seu por herança que Jesus conquistou na cruz. Amém? Queridos, eu fiquei maravilhado com o que o pastor Marcos Feliciano falou, que olha, não dá para tirar o crédito de ninguém, todos foram maravilhosos, mas o pastor Marcos Feliciano falou algo muito tremendo. Tem 3 passagens na Bíblia aonde tinha um homem que estava em casa e sua filha tinha morrido. Havia um velório na casa dele. Tinha uma viúva que tinha perdido seu filho, e Jesus achou, durante estava acontecendo o cortejo do funeral, já estavam na caminhada, e também Jesus chega no próximo
na casa de Lázaro, mas Lázaro já estava morto há 4 dias. Um dia eu questionei por que 4, porque no povo judeu da época eles deixavam 3 dias a pessoa antes de sepultar, porque em 3 dias ela podia ressuscitar. Por isso que Jesus chegou no quarto, porque todos eles sabiam que não tinha mais como ele ressuscitar. Só que Jesus, ele chega em 3 etapas aonde havia algo de morte. Ele chegou numa casa onde tinham dito: a filha de Jairo morreu. Há na casa de Jairo um velório. E Jesus chega lá na casa de Jairo, e ele ora, e a menina recebe a vida. Havia uma viúva em um cortejo funeral, e Jesus chega, toca no esquife e ouve vida. Ele ressuscitou. Jesus chega num lugar aonde já tinha tido o velório, aonde já tinha acontecido o cortejo, e também já tinha acontecido o funeral. Estava morto há 4 dias. O corpo, dizendo eles, já poderia estar com cheiro. Mas Jesus chegou na casa onde tinha acontecido, onde tinha o medo. O medo estava ali, havia pranto, havia ali sentimento de perca. Mas Jesus chegou e a menina ressuscitou. Naquele cortejo já tinha acontecido o velório, já estava a caminho do cemitério, mas Jesus chegou e ele ressuscitou o jovem. Como ele chegou aonde já tinha o velório, já tinha acontecido o cortejo e tinha o morto, e Jesus chegou e ele ressuscitou. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem. Se ainda tem uma ameaça de uma morte vindo para sua casa, e ainda está chegando na sua casa, não se preocupe. Se Jesus está na sua casa, não tenha medo, porque a morte não pode vencer o que Jesus é. Se já morreu e você acha que já perdeu, e você já aconteceu a desgraça, e já está a caminho, e já estão falando: olha, aconteceu algo, morreu, não se preocupe, Jesus não esqueceu de você. Ele vai te pegar no caminho e vai acontecer vida. E mesmo que se já esteja enfermo, mesmo que esteja doente, ao ponto de chegar à morte, se você tiver fé na pessoa de Jesus e você lançar fora o medo, o morto vai ressuscitar, porque é a palavra de Deus, em nome de Jesus. E eu não aceito menos do que está na palavra, eu não aceito menos do que Jesus disse que era nosso de direito, e eu creio que em Cristo eu posso todas as coisas, se é Cristo que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Achei tremendo, achei maravilhoso, me emocionei, e eu creio que o avivamento chegou na nossa nação, em nome de Jesus. E a palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, a palavra diz assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre ou uma sombra dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se chegaram para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não haveria mais de se sentirem culpados pelos pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovidas todos os anos, uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou:
sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. Preste atenção. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então ele disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios e ofertas, e holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Quando ele diz que na lei precisava-se haver sacrifício de touros, de bodes, e de acordo com as condições financeiras da família, havia de derramar sangue de uma oferta para haver remissão de pecados. Mas note que havia o cancelamento do pecado pela misericórdia. Mas aqui no verso 2 diz que os adoradores não tiveram os pecados cancelados, porque eles ainda se sentiam culpados. Muitas pessoas hoje, elas não sabem quando elas estão vivendo debaixo do medo, porque o medo, a raiz do medo é o medo da morte, é o medo de que o pecado ainda a condena, que ainda a dívida dela não foi paga, e ela tem medo da morte. Então quando vem algo que assusta ela, que vai contra a integridade dela, ela fica com medo e se apavora. Por quê? Porque veio o pavor da morte, veio o pavor da morte, e agora o medo está reinando na sua mente, e o inimigo conseguiu lançar um dardo. Note que a Bíblia diz que não diz que o diabo pode tocar no crente, mas a Bíblia diz que o diabo lança dardos inflamados pelo maligno. O diabo está ao redor como um leão que ruge, para colocar medo. E quando ele vê que o crente, ele acaba cedendo ao medo, ele lança dardos. De longe, ele lança dardos. E esses dardos, se ele acha um coração, se ele acha um coração que o terreno tem medo, esse dardo entra e ele começa a fazer uma diferença na vida espiritual da pessoa. Por quê? Porque atinge o inconsciente, atinge aquela nova natureza que o crente é, que é a natureza espiritual. Mas ele entra pela natureza terrena, pela natureza do medo, pelas emoções, e por a alma não estar completamente curada pela revelação de quem ela é em Cristo, e a revelação do que Jesus fez por ela. Amém, queridos? Ela ainda se encontra com o sentimento que Jesus, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, é como se fosse aquele sacrifício da velha aliança, um sacrifício que foi feito, mas agora precisa se fazer um outro sacrifício, para que ela receba a vida novamente, aonde que não é essa a verdade da palavra. Vamos em frente, e a Bíblia diz assim, verso 7, então ele disse, verso 8, havendo declarado em primeiro lugar sacrifício e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles se agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Que segundo é esse? Verso 10, Hebreus 10:10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, feito de uma vez por toda na Páscoa. Ora,
todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando dali em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Verso 14: porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre toda a eternidade todos quanto estão sendo santificados. Se o início da nossa história, quando nós entramos no mundo, nós já entramos debaixo de uma maldição de pecados, e lá em Israel, o povo de Israel, ele precisava, ano após ano, de uma oferta de um cordeiro, de um animal, de um touro, de um bode, de uma pomba, para haver remissão de pecados. Jesus veio como cordeiro pascal, aquele cordeiro pascal que foi oferecido no Egito, quando o povo ainda era escravo, e Deus disse: libera o meu povo para que me sirva, para que me dê uma festa no deserto. Ele disse, quando o faraó não liberou o povo, ele disse a Abraão: mande que cada um pegue um cordeiro e deixe dentro de casa, e no tal dia de maio, você pega no 14º dia, sacrifica o cordeiro, pega o sangue e passe no umbral das portas. Aquele povo ainda era escravo, aquele povo ainda estava no Egito, aquele povo trabalhava 12, 13, 14, 15 horas por dia fazendo tijolos. Ele era escravo, ele fazia 430 anos que estava na escravidão, ele ainda estava no poder do mundo, no poder do Egito. Mas quando foi passado o sangue do Senhor Jesus sobre o umbral das portas, não foi a realidade das pessoas, mas foi a qualidade do sangue. Foi o sangue, foi a palavra de Deus, foi a ordem de Deus, que se cada família que tivesse o sangue de um cordeiro no umbral da porta, o anjo da morte passaria e ninguém seria tocado. Note que a qualidade da vida das pessoas era a mesma. O que fez diferença foi o sangue do cordeiro, e aquilo foi uma sombra, foi uma demonstração do que seria o Cordeiro de Deus, aquele que ia ser morto e que o seu sangue ia estabelecer uma nova aliança. E hoje, queridos, não importa se você ainda é escravo, não importa se você ainda não venceu certos pecados, mas que você entenda que você está depositando toda a sua fé, não mais em rituais, mas você acredita que Jesus veio e tirou o pecado do mundo, e você aceita que não tem como chegar a Deus a não ser pela pessoa de Jesus. Automaticamente aconteceu algo no seu coração e você entrou num processo de santificação. Você passou a ser filho de Deus e houve a remissão dos seus pecados. Houve a remissão dos pecados, e a partir de em diante, por você ser filho, Deus te manda um presente, que é uma oferta, um presente que é oferecido, uma oferta pela graça. Só que nem todos recebem um presente. Note que se alguém tem uma dívida a ser paga, e essa dívida, essa pessoa não tem condições financeiras de pagar essa dívida, e chega alguém que tenha condição financeira, que tenha dinheiro, e diga assim: querido, você tem uma dívida a ser paga, e você não tem o dinheiro, não tem o valor,
Eu posso pagar essa dívida para você? O orgulho muitas vezes que impede a pessoa de receber. Muitas pessoas não têm o coração aberto a receber um presente. Mas foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Nós tínhamos uma dívida impossível de ser paga, que era o nosso pecado. E Jesus, ele veio e ele se ofereceu como uma oferta de pagar o preço no meu lugar. E ele pegou os meus pecados e ele foi à cruz e ele morreu na cruz para pagar o preço que eu deveria pagar. Ele foi a oferta pelos meus pecados. Só que graça é um favor imerecido. Por isso que a graça precisa ser recebida. E a graça não é por merecimento. A graça é por gratidão. A graça é por ter um coração humilde, em saber que eu não conseguiria pagar jamais o preço pelo meu pecado. Mas daí, pelo favor que Jesus fez, eu recebo o pagamento, eu recebo a promissória de que a minha dívida foi completamente paga por Jesus na cruz. E o selo de que eu recebi o perdão é o sangue do Senhor Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso. Ele foi o elo que pagou o preço pelo meu pecado. Por isso que graça é um favor imerecido. Verso 14: porquanto com uma única oferta aperfeiçoou para toda a eternidade todos quanto estão santificados. Para todos aqueles que estão sendo santificados, a oferta já foi paga por toda a eternidade. Sabe, queridos, eu gosto sempre de fazer um ponto, fazer uma pausa na palavra aqui, porque daí muitas pessoas que estão vivendo no natural, que elas ainda não têm a revelação da palavra, a revelação da cruz, elas dizem assim: tá, então o que esse pastor está dizendo é que agora eu já estou com o meu pecado cancelado, eu já estou salvo, então agora eu posso pecar. Querido, só aquele que foi muito amado, só aquele que foi muito perdoado, sabe perdoar. Só aquele que foi muito amado, sabe amar. Só aquele que tem Jesus conhece amar. E aquele que entende a obra da cruz, entende que em Cristo nós já morremos para o pecado. E agora nós estamos no processo da santificação. E note que o Éder, que era há 15 anos atrás, ele não é o mesmo que ele era há 10 anos atrás. O Éder de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. O Éder de hoje não é o mesmo de 5 anos atrás. O Éder de hoje não é o Éder de 3 anos atrás. O Éder de hoje não é o Éder de 2 anos atrás. O Éder de hoje não é o Éder de 1 ano atrás. O Éder de hoje não é o Éder de 1 mês atrás, de 1 semana atrás, de 1 dia atrás. Porque cada vez que eu vou ler a palavra de Deus, o próprio autor, o Espírito Santo de Deus, ele está ao meu lado e ele me mostra na palavra que eu sou filho de Deus, que eu sou amado. E a cada dia a palavra de Deus vai me dizendo quem eu sou, vai transformando a minha vida, e eu vou a cada dia me tornando mais parecido com Jesus, por causa do amor que ele tem pela minha vida. E porque lá na lei o sacrifício não o convencia, e a pessoa ainda se sentia um pecador, ainda tinha o peso do pecado. Porém agora, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a promessa é que o Espírito de Deus moraria dentro do meu coração. E esse Espírito, ele tinha um papel, o papel de ser o meu GPS,
E não é conduzir ao pecado, não é conduzir à morte. Pelo contrário, Ele me transportou do reino da morte, do reino das trevas, para o reino do Filho amado. E esse mesmo Espírito, Ele me conduz a toda verdade. Isso é Páscoa. Isso é remissão dos pecados. Isso é direito de ter uma nova vida em Cristo a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você lesse a sua palavra lá um pouquinho para frente, no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, no versículo 13, diz assim: assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça. Eu vou ler de novo. Assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça, no favor imerecido, que vos será outorgado, que vos será acrescentado, na plena revelação de Jesus Cristo. Quando você recebe a graça de Deus, e você deposita a tua fé na graça, no favor imerecido, no que Jesus fez na cruz, no que é a Páscoa, no que é o Cordeiro de Deus, você tira toda a expectativa de você tira a expectativa de que você ainda tem que fazer, você deposita a tua esperança no favor imerecido, e automaticamente, como filhos da obediência, nós nos tornamos pela graça filhos, e porque nós somos filhos, nós passamos a obedecer. Porque não permitas que o mundo vos amolde as paixões que tinham outrora, quando viviam na ignorância. Não viva na ignorância, querido. Saia do medo, saia da ignorância, saia das mãos daquele que mente, que é o pai da mentira, e venha para a liberdade que é Cristo, para as boas novas da cruz. Receba a Páscoa, receba o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. No mundo existe medo, existe aflição, mas quando Jesus chega, o perfeito amor que é Cristo lança fora todo o medo. Aleluia. Não os amoldeis a Ele. Verso 15: porém, considerando a santidade, aquela que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Jesus está dizendo que eu só sou santo, eu só sou santificado, porque eu recebo pela graça um favor imerecido, debaixo do sangue do Senhor Jesus. O Espírito Santo começa a me convencer do pecado, e eu me sinto perdoado, porque eu me sinto que eu sou filho, porque eu tenho uma promessa, um selo do sangue, e a promessa do Espírito Santo na minha vida, e esse Espírito me conduz à verdade da palavra, que porque eu estou em Cristo, debaixo do sangue, que aperfeiçoou para sempre toda a minha vida, o Espírito Santo me convence que eu sou santo, e porque eu sou santo, eu sou filho de Deus, ou porque eu sou filho, eu sou santificado, e daí eu entendo que o meu espírito foi vivificado, e eu já sou eterno, e eu já estou com Cristo, em Cristo eu já estou sentado nos lugares celestiais. Vamos ver isso? Lá no livro de Efésios, um pouquinho para trás, no capítulo 2, Efésios 2, a palavra de Deus diz assim, no versículo 1: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial,
de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Queridos, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Verso 2: os quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe da potestade do ar. Está falando do demônio que lança dardos, o espírito que agora está atuando em quem? Não é nos filhos de Deus, é nos filhos da desobediência, que anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Por natureza nós éramos destinados à ira, mas agora nós fomos transportados do reino natural para o reino do Espírito. Nós não somos mais naturais, nós somos filhos por causa do sangue de Jesus, porque nós fomos comprados pela oferta perfeita e aceita por Deus na oferta da pessoa de Jesus. Verso 4: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Note que por nós está em Cristo, nós já ressuscitamos. O processo que eu falei do início, o processo do velório, da morte, o processo da carreata fúnebre e o processo de enterrar o defunto, quer dizer que tudo isso já aconteceu nas nossas vidas em Cristo, mas é pela graça, é recebendo um favor que a Páscoa fez, que o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Olha o que diz o verso 8, Efésios capítulo 2, versículo 8: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente, é dom de Deus. Você quer receber hoje o presente da cruz, o presente de receber o pagamento de toda a sua dívida dos pecados? Você quer receber hoje o presente da Páscoa, que é o perdão de todos os seus pecados? É receber o perdão de cancelamento de todas as maldições contra você, e de que hoje em diante você é um vitorioso, você é um vencedor, porque você está em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Verso 10: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para viver em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Deus preparou no passado, na obra da cruz, Ele preparou uma graça, Ele preparou o favor imerecido de alguém que ia pagar o preço do seu pecado, alguém que ia cancelar a maldição que era contra você, o escrito da dívida que era contra você. Jesus cancelou, pregando na cruz e triunfando. E agora, eu e você temos que pegar a revelação da palavra e lançar contra o diabo e dizer: tu não tem mais autoridade para a minha vida. Eu sou santo porque Jesus é santo. Eu sou perdoado porque eu já morri com Cristo. Eu sou filho de Deus. E isso, queridos, vai criar uma autoridade em nós, vai criar uma mudança de mente, vai criar arrependimento, vai criar metanoia. Você vai renovar a mente e você vai ver que o Espírito Santo vai trazer revelação, o Espírito Santo vai trazer amor, e você vai se sentir perdoado,
você vai se sentir amado e você não vai ter dificuldade em perdoar. Todo aquele que tem dificuldade de perdoar é porque ainda não sabe o quanto foi perdoado na cruz. Aleluia. Para encerrar, eu quero voltar no livro de Hebreus, capítulo 10. Segura um pouquinho, amor. Segura no colo um pouquinho. No versículo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim: porquanto com uma única oferta aperfeiçoou para toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Disto isso nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no amago do seu coração e as escreverei profundamente na sua mente. Verso 17, concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, aonde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Queridos, não é o pastor Ederson que está dizendo isso, eu estou proferindo a palavra de Deus. Olha o que está escrito no verso 17, tome posse, leia, releia esse capítulo de Hebreus, capítulo 10, que diz assim: concluindo, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordá-la. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta ou sacrifício pelo pecado. Deus pegou toda a maldição, porque tudo está na raiz do pecado. Deus pegou tudo isso, encravou na cruz e cobriu com o seu sangue. E hoje Ele te dá um presente, pela graça, um favor imerecido. Hoje Ele quer pagar a sua dívida completa, e dos seus pecados e iniquidades jamais Ele quer se lembrar. Você quer esse presente? Tem pessoas que dizem assim: não, mas isso é muito simples. Sim, a cruz tornou tudo muito simples. Ele aperfeiçoou para sempre. Ele aperfeiçoou para sempre. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus eu quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graças essa noite, em nome do Senhor Jesus, por causa da tua cruz, Pai, por causa da oferta do Cordeiro Pascal, Senhor, aquele que veio e pela graça Ele fez um favor a mim, de pagar minha dívida completa, me tornou filho de Deus, e hoje eu sou abençoado, sou curado, sou próspero, sou abençoado, por causa do que Jesus fez para mim. Eu recebo, Senhor, eu recebo o presente da Páscoa, eu recebo a remissão dos meus pecados completo, eu recebo o perdão, Senhor, e eu recebo o teu amor de nunca mais se lembrar da maldição e do pecado, e de me amar incondicionalmente, porque eu estou debaixo do sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa obra perfeita na cruz. Querido, você que está me ouvindo, faça essa oração comigo e diga: Senhor, eu recebo o presente do perdão dos pecados, eu recebo o presente, Senhor, de toda a maldição cancelada, eu recebo o presente, Pai amado, de ser teu filho, de ter o meu nome escrito no livro da vida, Senhor, e por fazer parte da eternidade contigo. Obrigado, Senhor Jesus, por aquela obra perfeita, que não permitiu falha alguma, mas que foi perfeita e foi voluntária,
Ele se ofereceu voluntariamente para me resgatar do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo, que foi enviado por Ele, tem me convencido do pecado, e esse perfeito amor que está dentro de mim lançou fora o medo, e por isso o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Receba isso na sua vida, em nome de Jesus.